Nesse vídeo você vai aprender eletromagnetismo e também física moderna. Eu sou o professor Carlos Wainardes e trago aqui um vídeo com 6 questões. 4 delas falando sobre eletromagnetismo. Então vai aparecer justamente indução eletromagnética com as leis de Faraday e Lenz, campo magnético e força magnética, além de 2 questões de física moderna. Por que essas questões misturadas, professor Carlos? Porque aqui nós fazemos um treinamento diário, aqui no Física em Box, com o professor Carlos, em que eu trago sempre 5 ou 6 questões para você treinar. Por quê? Porque quando você pega uma prova de vestibular, o que você encontra? Várias questões diferentes. Então a melhor maneira de treinar, quando você já está na fase final, é resolvendo muitas questões diferentes. E é assim que você educa o seu cérebro. Não é fazendo resuminho não, é resolvendo questões. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Vem comigo, vamos ver essas questões. Na nossa primeira questão aqui, nós temos o ímã que ele é preso através de uma mola e ele oscila aqui se aproximando e se afastando da espira. E na primeira afirmação, nós temos que quando o ímã desce, gera corrente na espira e ao subir, a corrente cessa. Essa afirmação é falsa porque basta que a gente lembre o seguinte. Então, a primeira que é falsa, que a corrente é gerada pela variação de um fluxo magnético. Então, tanto descendo quanto subindo, nós teremos dentro da espira uma variação do fluxo magnético e isso faz com que a corrente, então, ela fique oscilando. A segunda afirmação fala que a lei de Lenz permite saber o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Exatamente, por exemplo, aqui, se nós sabemos que polo está em movimento próximo à espira, nós sabemos como que seria o campo induzido também na superfície da espira. E através daí da regra da mão direita, a gente descobre o sentido da corrente elétrica. Então, afirmação 2 verdadeiro. Na segunda questão, nós temos que um dos efeitos da corrente elétrica é a geração de um campo magnético na sua vizinhança. Tá? E a partir disso, nós temos 2 afirmações. A primeira fala que a direção do vetor campo magnético gerado é sempre perpendicular à direção do movimento das cargas que o produz. Esse item é verdadeiro. Basta aqui lembrar que na aplicação da regra da mão direita, o polegar ele já fica perpendicular. O polegar tem o sentido da corrente elétrica e os dedos têm o sentido do campo. E esses dedos ficam perpendiculares entre si. Então, sempre perpendicular. Letra B diz que o campo magnético gerado pela corrente depende do meio onde está sendo feita a medida. Exato, observe que quando nós calculamos o campo em função da corrente, nós sempre levaremos em conta a constante de permeabilidade magnética, que é uma constante relativa ao meio onde o condutor está inserido. Então, é verdadeiro todas as 2 afirmações, ou são verdadeiras. Terceira questão. Na terceira questão, nós temos um condutor dobrado e nós temos uma força magnética entre eles, onde, se essa força existe, ela seria como? Bom, primeiramente, se nós temos 2 condutores dobrados e paralelos, então nós sabemos que um condutor exerce força no outro, e que as correntes são de sentidos opostos, o que significa que a força seria forças contrárias. Então, só lembrando que força entre 2 condutores é μ e 1 corrente no primeiro, corrente no segundo, vezes L com comprimento sobre 2πd, que é a distância que separa os condutores aqui. Mas observe que I1 e I2 se trata da mesma corrente, que está indo num sentido e depois da curva vem em sentido oposto. Então, observe que a força ficaria μ I ao quadrado L sobre 2πd, ou seja, a força é proporcional a I ao quadrado. Resposta correta, então, letra B. Na quarta questão, nós temos uma imagem que mostra o sentido e a direção do campo e também sentido de direção da força aplicada sobre uma carga desconhecida e cuja direção da velocidade também desconhecemos. Bom, aqui o negócio é o seguinte. Para saber o sinal da carga e também para onde ela se move, nós aplicamos a regra da mão esquerda. Nessa regra, no seu polegar você tem a força, no dedo indicador o campo e no dedo médio a velocidade. Quando você aplica essa regra, você vai descobrir como que fica a orientação, primeiramente para a carga positiva. Então, observe que aplicando a regra,
você encontra que se o dedo médio ficar para cima, essa carga é positiva. E, consequentemente, o sentido oposto, tá, seria para baixo uma carga negativa. Então, observe aqui que das opções, o que nós temos é uma carga positiva vertical para cima. A resposta correta, então, aqui é a letra A. A quinta questão fala a respeito do experimento com rede de fração de 2.000 linhas por centímetro. Nós temos algumas informações para analisar. A primeira fala que a dispersão largura do espectro produzida por uma rede de fração depende da largura de cada fenda. Isso aqui é verdadeiro e por quê? Porque quando nós analisamos essa situação, nós temos que o comprimento de onda pode ser descoberto pela multiplicação de ΔY, que seria a distância entre o máximo central e a primeira franja de interferência construtiva. D seria essa largura de cada fenda, dividido por L, que é a distância da rede até o anteparo. Então, observe que D aparece na equação. O segundo diz que a luz ao atravessar a rede de fração sofre uma refração. Isso é falso, porque sofre, na verdade, uma difração mais interferência. E no último item, nós temos que a espessura de cada fenda é igual a 4 micrômetros. Você, para chegar a essa conclusão, só precisa dividir 1 centímetro, que é 10 ao quadrado, pelo número de linhas da rede, que é 2.000, e você vai ter 5 10 menos 6 metros, que é 5 micrômetros, e não 4 micrômetros. Resposta correta, então, aqui seria a letra A. A última questão trata da teoria da relatividade, onde a primeira afirmação fala que a teoria da relatividade afirma que a luz não depende do sistema de referência. Isso aqui é verdadeiro. Observe que a velocidade da luz ela é constante para qualquer referencial. Então, esse aqui é um postulado da teoria da relatividade. A segunda afirmação ela é falsa, porque ela diz que o espaço direto ao tempo contrai, enquanto que para a física newtoniana o espaço e o tempo são sempre absolutos. Quanto à física newtoniana, tudo bem, mas ali está invertido, porque é o tempo que dilata e o espaço que contrai, por isso que é falso. E no terceiro, nós temos que a mecânica clássica e a teoria da relatividade não limitam a velocidade que uma partícula pode adquirir. Isso é falso, pois a velocidade está limitada pela velocidade da luz. Então, somente o primeiro item é verdadeiro. Então, você viu 6 questões, sendo 4 delas envolvendo eletromagnetismo e 2 de física moderna. E tudo isso para o quê? Para preparar você bem para vestibulares e para o Enem. Gostou? Então, dá um like para nós, porque isso ajuda o meu trabalho no YouTube e também permite que eu faça cada vez melhor esse trabalho para trazer mais questões e mais preparo para você, tá ok? E eu vou te esperar, então, no vídeo de amanhã, onde eu trago mais questões.